Bom dia para você, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo, da igreja Assembleia de Deus Celebrar, na região de Boston, especialmente Somerville. E estamos aqui para gravar esse vídeo sobre a lição da escola dominical. E a lição que vamos tratar hoje é a lição número 7, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E a leitura bíblica, se você quer acompanhar conosco, está em Efésios, capítulo 2, nos versículos 14 ao 19, e ela diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz. 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambas temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Então, como eu disse, o título da lição hoje tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E essa lição é doutrinária. Nós vamos tratar da doutrina da reconciliação. E o que é exatamente reconciliação? Reconciliação é aquilo que Cristo fez por nós e Deus, com Deus. No Novo Testamento, o assunto em pauta é primariamente o relacionamento entre Deus e a humanidade. E a humanidade, a obra reconciliadora de Cristo restaurou-nos ao favor de Deus. Foi tirada a diferença entre os livros contábeis. Porque que isso quer dizer? Ele pagou a nossa dívida, nos restaurando e nos reconciliando com Deus, de acordo com o texto que acabamos de ler. Cristo pagou a nossa conta e nos reconciliou com Deus. Isto é reconciliação. Reconciliação entre o homem, entre o pecador e Deus. Desculpa. A definição dessa palavra, a definição teológica, reconciliação é um aspecto da obra redentora de Cristo, isto é, salvação, restauração, renovação espiritual do homem caído, do homem perdido. Ser reconciliado com Deus significa ser restaurado a um novo relacionamento correto entre Ele. A reconciliação só se torna efetiva para cada pessoa através do arrependimento pessoal. Isto é, admitir e abandonar o pecado, aceitar o perdão de Deus, confiar sua vida em Cristo e se entregar aos propósitos de Cristo. Isto é a definição da palavra reconciliação. Número 2, o Ministério da Reconciliação. O que é o Ministério da Reconciliação? O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 18 e 19, que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os seus pecados
e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus, para reconciliar nós com Ele usou o seu Filho Cristo Jesus para morrer, para pagar a nossa dívida, para rasgar a promissória, se assim posso dizer, que existia contra nós. A dívida que existia contra nós, Cristo a rasgou na cruz do Calvário. E por isto, nós devemos nos alegrar todos os dias, porque hoje, como o último versículo que li, no versículo 19, diz que nós não somos mais estrangeiros, somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso alegra o seu coração? Isso alegra o meu coração. A reconciliação, Paulo está dizendo que a reconciliação provém de Deus, não de mim, nem de ninguém. A reconciliação, tudo isso provém de Deus. Neste texto, Paulo refere-se especialmente à obra da reconciliação. Esse texto que eu estou dizendo é de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 19. Isso nos ensina quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Deus pelo próprio Deus através da morte de seu Filho, através de Jesus Cristo. Deus nos reconcilia. Foi Deus quem tomou a iniciativa de reconciliar consigo mesmo o mundo. Agora cabe a nós aceitar a esse Jesus, aceitar a esse Cristo como nosso reconciliador, como o único que pode pagar aquilo que eu devo, como o único que pode resgatar-me. Cristo é o nosso resgatador. Em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vida eterna só existe através de Jesus Cristo, através da morte de Cristo, para nos redimir, nos resgatar. Deus deu seu Filho unigênito em sacrifício da humanidade, pois Ele não quer que o pecador pereça. Deus não quer que o pecador pereça. Deus quer que todos sejam salvos, e sim que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Mas essa reconciliação só existe através de Jesus Cristo. Só foi possível através da morte do unigênito Filho de Deus. Em segundo lugar, Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Jesus. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo tornou-se necessária por causa da queda do homem. Todos os homens estavam debaixo do pecado, de acordo com Romanos 3. Todos, sem exceção. E todos eram, e a ira de Deus estava debaixo do pecado e da ira de Deus. Romanos diz que nós somos salvos da ira de Deus. Nós estávamos marchando para a perdição. O nosso destino era a perdição. Mas Deus, movido por seu infinito, por seu grande amor, enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, ao mundo para aniquilar o pecado pelo seu próprio sacrifício. Foi o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, não somente nos resgatou dos nossos pecados, como também nos reconciliou com Deus. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, discorre diversas vezes acerca desse tema. Então vejamos o seguinte, em Romanos 5:10, Paulo diz que porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso é muito grande. Muito grande mesmo.
Em Romanos, ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 18 e 19, diz que isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 13, diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegais perto. E escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 19 e 15, Paulo diz mais uma vez o seguinte: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitaste e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Deus reconciliou em Cristo todo o mundo. Todas as coisas foram reconciliadas. Hoje eu quero ser mais rápido. Quero ser mais rápido. Terminar a lição mais rápida para não te cansar. Para que você tenha um bom tempo para poder assistir, pensar, analisar. Aí depois você estuda a lição. Número 2. Ponto 3. Deus nos reconciliou. Deus nos deu o ministério da reconciliação. E nos deu como assim? E nos deu o ministério da reconciliação. A palavra ministério significa ofício, cargo ou função. Na Bíblia Sagrada, esse termo é coletivo e aponta para vários oficiais e autoridades religiosas e civis, bem como denota ofícios específicos tais como ministério cristão, ministério dos anjos, etc. Assim, podemos afirmar que o termo Ministério da Reconciliação refere-se à sublime tarefa da Igreja, a evangelização, anunciar as boas novas aos perdidos, a fim de que todos os homens se reconciliem com Deus. O ministério da Igreja, a coisa principal da Igreja, é anunciar as boas novas, é evangelização. Eu ouvi de um pregador essa semana que ele diz o seguinte: se você perdeu aquela vontade sublime de ver almas renderem a Cristo, você precisa parar, você precisa sentar e conversar com Deus, porque algo errado está acontecendo. Algo errado está acontecendo com você. Porque se você perder o amor pelos perdidos, você não está em Cristo. Eu estou aumentando um pouquinho o que ele disse. Se você perder o amor pelos perdidos, você não está enxertado na videira. Algo errado está acontecendo conosco. Nós precisamos estar chorando todos os dias pelos perdidos. Precisamos estar orando todos os dias pelos perdidos. Pelos que não aceitaram Jesus, não perdidos, desculpa. Por quê? O dia que deixarmos de fazer isto, algo errado está acontecendo naquele dia conosco. E se deixarmos seguir dia a dia, isto vai aumentando. E quando você prestar atenção, você nem mais se lembra de pedir a Deus por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Vê como isso é importante. Precisamos estar
todos os dias chorando pelos que estão lá fora. O João, o José, o Joaquim, a Maria, a Filomena, todos os nomes que você puder imaginar. Salva, Jesus, os Joões, as Marias, as Filomenas, as Lourdes, os Joaquim, as Joaquinas, salva, Jesus. Precisamos fazer isto. É o ministério da reconciliação. Nós fomos salvos para isso. Quero falar com você agora sobre as características da palavra reconciliação. O apóstolo Paulo diz que pôs em nós a palavra da reconciliação. Essa palavra visa destruir a barreira, o muro da inimizade que o pecado levantou entre Deus e o homem. E nossa responsabilidade de pregar a palavra, a fim de que todos se arrependam e reconciliem com Deus, é a missão que foi dada para mim e para você. Pregar a palavra, levar a palavra aos que não conhecem, orar por aqueles que não conhecem. Eu posso ter a melhor palavra, não tenho, mas eu poderia ter a melhor palavra, ser o melhor orador que você pudesse ouvir. Mas a minha palavra só ela é vazia, ela não tem efeito. Sem oração, a minha palavra não vale nada. Nada. É como se estivesse lendo um livro qualquer. Sem oração eu posso ler a Bíblia. Todos podem ler a Bíblia e não vai fazer efeito nenhum. Sem oração. Antes de ler a Bíblia, nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos revelar a palavra que está ali. Só o Espírito Santo de Deus pode nos revelar. Pode nos fazer entender. E assim essa palavra irá e não voltará vazia. Não é porque você é um bom orador que a sua palavra vai fazer efeito no coração de alguém. Não, é porque o Espírito Santo que vai sair da sua boca através daquela palavra vai atingir os corações e as mentes. E esses vão entender que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. A palavra da reconciliação foi concedida à igreja. Segundo Stamps diz o seguinte: a igreja, isso é, todos os verdadeiros seguidores de Cristo, recebeu o ministério da reconciliação, a oportunidade e a responsabilidade de divulgar a mensagem de Cristo e de ajudar os outros a serem reconciliados e restaurando a um relacionamento correto com Deus. O Senhor entregou à igreja a missão de anunciar ao mundo essa reconciliação, ou seja, proclamar as boas novas da salvação. Proclamar as boas novas da salvação. O termo ministério, em grego, significa diaconia. Diaconia significa serviço. Isso significa que Deus não apenas reconciliou o mundo, mas também comissionou mensageiros a proclamar boas novas. Eu fui comissionado a proclamar as boas novas do Evangelho. Todos os que dão ouvido ao chamado para o arrependimento tornam-se reconciliados com Deus e recebem a incumbência de anunciar a mensagem do Evangelho aos outros. Todos que dão ouvido ao chamado do arrependimento, todos aqueles que se arrependem. Não existe salvação sem arrependimento, não existe Jesus Cristo sem arrependimento. Eu fui comissionado, eu recebi a incumbência, eu
tenho por obrigação anunciar as boas novas. E você precisa receber essa incumbência. Quando maior for o exército, maior é o número de agregados para encontrar com Jesus Cristo. Anuncie as boas novas. Fale de Cristo. Mas ore primeiro. Em segundo lugar, a palavra reconciliação é um convite ao arrependimento. A reconciliação com Deus somente torna efetiva através do arrependimento pessoal com a palavra do Senhor. Como a palavra do Senhor afirma que todos os homens são pecadores e destituídos da glória de Deus. O arrependimento dos pecados é uma condição vital para que todas as pessoas se reconciliem com Deus. Sem arrependimento não há reconciliação. Por isso o Senhor Jesus, ao proclamar a mensagem de Deus, convidou as pessoas a se arrependerem primeiro. Primeiro tem que se arrepender. O arrependimento é vital para que todo ser humano possa obter a salvação. Todo ser humano. Jesus ensinou que se não houver arrependimento, o homem perecerá em seus pecados. O saudoso pastor Antônio Gilberto diz que o verdadeiro arrependimento é o que conduz, é o que produz convicção do pecado, contrição do pecado, confissão do pecado, abandono do pecado e conversão do pecado. Sem arrependimento sincero, não é possível a reconciliação com Deus. Obrigado, amado pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto. Em terceiro lugar, a palavra reconciliação desfaz a inimizade entre Deus e o homem. O homem afastado de Deus está em inimizade com o Senhor, pois a Bíblia classifica como os pecadores como filhos da desobediência, amigos do mundo, pecadores vivendo em trevas. Por esse motivo e outros apresentados na palavra de Deus, o texto sagrado apresenta o homem em inimizade constante com Deus, mas em Cristo essa inimizade é desfeita. Romanos 5,10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sendo assim, meus irmãos, meus amados, quando os homens restabelecem a comunhão com Deus, a paz de Cristo instala no seu coração. E esta é a paz. Esta paz é uma alegria que se sobrepuja a compreensão humana, pois independente das circunstâncias, ela procede do coração de Deus para o coração do crente. No entanto, isso somente é possível quando o homem aceita pela fé, através do arrependimento, a mensagem da cruz, a mensagem da reconciliação com Deus. E eu quero te dizer que já não somos mais inimigos. Para terminar, eu vou dizer que não somos mais inimigos, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derrubando as paredes da separação que estava no meio. E não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, alegre, e que o Senhor te fortaleça, te dê saúde para que você possa continuar durante esses tempos difíceis da pandemia, agarrar em Cristo e saber que Ele cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Que Deus abençoe a todos. Mas se você não aceitou a Jesus, se você ainda não conhece a Jesus, este é o momento. Aceite a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, pois assim você será concidadão dos santos e da família de Deus.
Amém?